pessoal, se você curte um som, estaciona aí que o Na Garagem tá no ar. Quando se dá o primeiro tapa, quando se dá o primeiro beijo, quando se dá o primeiro gole, ou se entrega ao vício por inteiro, quando se corta a primeira árvore, a consequência é sempre tempestade. Quando se conta uma mentira e mente tanto que vira verdade, porque os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Quando se mata o primeiro homem, fica fácil se sentir um deus. Quando se esvai a vitalidade, não tem ninguém mais ao lado seu. Onde se esconde sua verdade, que a procura no lugar errado, andando errante pela cidade, e ela esteve sempre do seu lado. Porque os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Tudo o que sente e o que reflete é o que está dentro de você. Tudo aquilo em que se mete, um dia vai ter que responder. Então não fuja à realidade, porque não tem onde se esconder. Então não finja ser sempre a vítima, no seu olhar todos vão saber. Porque os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Quando se dá o primeiro tapa, quando se dá o primeiro beijo, quando se dá o primeiro trago, ou se entrega ao vício por inteiro, quando se corta o primeiro pulso, a atitude é sempre de um covarde. Quando se conta uma mentira, nem juramento vai ser a verdade. Porque os olhos são o espelho da alma. 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 Eles são comparados à Legião Urbana, Raul Seixas e Zé Ramalho.
uma banda de formação recente, mas que já é promessa de sucesso no estado. Com a gente, a banda Atletas de Marte. Oi, tudo bom? Tudo bom? Vamos começar nos apresentando? Olá, meu nome é Maicon, sou guitarrista e violonista da banda. Paulo Godoy, vocalista e violonista também. Bom, meu nome é Hudson e até então não sei o que eu toco, se é guitarra ou se é bateria. Bem indeciso. Indeciso ainda. Eu sou Mauro Santana, eu toco contrabaixo. A banda adotou o estilo pop rock, mas vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre esse ritmo? Sobre o nome? Então, pop rock seria um rock and roll um pouco mais lento, mais popular, né? Um gênero americano que foi muito difundido no mundo todo, assim. A gente na verdade escolheu esse título, né? Que é o que mais se aproxima do nosso estilo, mas eu não sei se é bem esse o que define o nosso estilo, né? A gente é um pouco mais brasileiro, assim, as canções... É porque você tem uma necessidade de ter um rótulo, infelizmente ou felizmente você tem que rotular. O disco tem que ficar em algum lugar na prateleira. Você então, tem que foi esse colocar a gente ele. escolheu. Isso. A gente até queria rotular como MPM, música popular marciana, mas aí foi difícil. Ficaria mais Aí inventar fácil. um novo rótulo fica complicado. Até porque algumas músicas que a banda toca não obedecem ao estilo, né? Não, mas acho assim que eu não sou contra, acho que tem que rotular, mas acho que está faltando novos rótulos, tem muita coisa acontecendo que foge um pouco assim às características que misturou muita coisa hoje. Antigamente você tinha uma coisa mais pautada, era aquilo, era uma MPB, era aquilo, samba era aquilo, hoje misturou muito hip hop com samba, baião com rock, quer dizer, acho que estava na hora de se criarem outros rótulos. E a banda de vocês foi oficializada em 2005. Sim. Como foi essa ideia? Pode falar? Eu falo? Então tá, é que assim, a gente juntou, eu e o Mauro, que é aqueles da ponta, e a gente foi procurar, a gente precisava, a gente já tinha uma ideia, já existia uma outra banda que a gente fazia parte e acabou, e a gente tinha uma ideia de montar, já com uma ideia já pré-fixada, a gente já sabia o que queria e precisava achar mais duas pessoas. Que fossem malucas o suficiente. Aí a proposta foi assim, chegamos para o Hudson e para o Marco com uma seguinte proposta: olha, a gente quer montar uma banda e a gente não vai ganhar dinheiro e vocês vão ter que pagar por um bom tempo para estar na banda. Até hoje eu não sei como é que eu aceitei. E eles aceitaram, a gente saiu meio assustado, é verdade, eu saí da casa dele e falei, ele aceitou. Eu falei, ele não queria, mas ele aceitou de cara. Então a gente começou e deu muito certo, a equipe funciona muito bem. E por que a banda só foi oficializada em 2005? Porque a gente começou mesmo, em 2005, a gente começou a... Porque antes de tocar, na verdade, a gente fez uma opção, que seria o seguinte, a gente precisava gerar um trabalho para você ter um cartão de visita. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Mas em música, eu acho que vale mais você tocar uma canção do que dar 3 horas de entrevista. Não é eu sou, eu faço, então é diferente. Então a gente fez um demonstrativo, um CD caseiro mesmo, e a gente começou a fazer em 2005. E como aconteceu o nome da banda, Atletas de Marte? Aí foi mais ou menos 64 nomes, né? Possíveis, né? A gente fez 64, foi uma lista, aí foi eliminando a lista. Tinha uns e outros nomes bacanas, o que eu votei foi Arremessadores de Anão. mas tinha não Arremessadores de aceitaram. Anão, mas deu um problema com a Associação dos Anões lá da Lagoa, e aí a gente mudou de ideia. Até teve um anão que falou para mim que ia lançar um estilo de música também, que era Tira ao Álvaro ao Músico, e ele falou que eu seria o alvo, eu desisti. Isso é verdade, isso aconteceu mesmo. Daí a gente mudou de ideia, mas virou porque eu tinha uma música que falava dessa história de outros planetas, de Marte, e o planeta Marte, ele é associado à arte, ao atletismo, né? E é uma coisa de guerra, mas no sentido do guerreiro da arte. Aquilo me chamou bastante atenção. E qual a relação do nome para a banda? Nenhum. Não reparou nossos corpos, não? Tem um detalhe, porque foi a primeira coisa que eu pensei, nenhum era atleta. Não, nenhum. Um joga peteco, o outro não sabe nem o que é Nem bola. comprar pão apenas. Não, ele É não o, vai. é o violão que está escondendo as nossas barriguinhas Ele aqui. não, agora é o seguinte, a gente aconteceu de nenhum ser atleta. Eu falei, não, justamente, nós vamos ser o contrassenso mesmo, então é isso aí. E como é a escolha do repertório da banda?
Na verdade, o Paulo já tem uma vivência de composição, né? Ele já é compositor há muito tempo, ele já mexe com composição há mais de 20 anos, né? E a gente também compõe algumas coisas. Na verdade, o processo é muito complicado, porque tem muito trabalho mesmo, né? O Paulo tem um acervo enorme de canções. Então, a gente para escolher o repertório do disco, a gente escolheu uma temática e foi procurando as canções que têm a mesma temática e uma sonoridade parecida. Foi esse o processo de escolha do repertório, né? Mauro, o que a música representa para você? Para mim, assim, música, além de poder significar arte, não necessariamente mas eu acho que ela é uma expressão. Você fala mais perto do microfone, por favor. Ela é uma expressão, né? Uma expressão do ser humano. Então, assim, quando você faz música de coração mesmo, então você está exprimindo o que você é, o que você sente, passando para os outros aquele sentimento, aquela emoção. Então, eu acho que dessa forma a música pode ser artística e pode ser muito bonita, né? Mas então a gente tem essa preocupação da arte também, de fazer uma coisa bem feita, bem trabalhada. Então tem isso também, né? Para mim é isso. E como é o processo de composição de uma música? Isso é o Paulo que mais compõe. Porque é o seguinte, depende muito... Tem várias situações, como eu já vinha trabalhando, que nem eu trabalho da seguinte maneira. Normalmente, às vezes você tem uma letra que vem antes da música, às vezes você tem uma música que vem antes da letra, às vezes você tem as duas coisas juntas, às vezes você trabalha com parceria que vem música ou passo a letra para alguém musicar, mas normalmente eu crio um método aí que eu dou um trabalho para o meu cérebro e acordo 4 horas da manhã com o negócio pronto. Então ele trabalha por mim. Isso é maravilhoso. Eu falo, eu quero algo. Ele escravizou o próprio Isso, cérebro. eu fiz um processo de escravização que ele funciona da seguinte maneira. Isso acontece mesmo. E tem umas coisas, por exemplo, a gente vai tocar uma música aqui depois, que ela foi feita da seguinte maneira. Eles sabem disso, eles. Tem coisa que não pode contar na minha frente. Se contar, tem um monte de coisa no disco que foi vivência nossa. Uma das situações que aconteceram mesmo. Então eu consigo fazer isso. Uma das músicas chama Vovó Voadora, que está no disco e tal. E a gente tinha o sobrinho do Mauro, inclusive, entrou em casa e falou assim: minha avó caiu do telhado. E eu tô sentado no canto, olhei, já postei até o instrumento. Aí ele virou e falou: mas não foi a primeira vez. Falei: a velhinha tá querendo voar. Só que daí para diante, aí eu que viajei na ideia. Então aí já imaginei a minha avó, já imaginei uma outra situação. Então são vários processos. Cria uma história, né? Como se estivesse escrevendo um livro, isso, por exemplo. É mais ou menos essa ideia, com começo, meio e fim, mas levou muito tempo para me chegar no que hoje, na condição que eu tô hoje. Eu experimentei muito, eu mais errei do que acertei. Tipo, de 10, uma prestava, mas eu continuei insistindo nesse processo e ele funciona hoje da forma inversa. Eu não faço 10, eu faço 2. Vamos tocar mais uma? Vamos. Quando acontece a pausa no meio do tiroteio, respiro, reflito em segundos sobre tudo que eu vejo, as poucas coisas que amo, das muitas que odeio. De um lado a polícia, de outro ladrão, tomando chumbo trocado, calado, assustado, jogado. E eu, o cidadão, o bandido, quem é o herói de fato?
Oh, oh, será tudo farinha do mesmo saco. Que tira a vida e corre pro mato, corre a língua e mata o rato. Que tira a vida e mata o rato. É tudo farinha do mesmo saco. Sei que tem pouca chance, analfabeto, pobre, mal nascido, mas eu vou lutar. Mas todos digo que um dia ainda vou virar bandido. É dinheiro fácil, mas é vida curta, meu amigo. Consegui sobreviver a essa sociedade que naufraga. Quero achar a minha ilha, meu oásis, minha amada, e viver a minha saga. Enquanto isso, no meio do tiroteio, não é de borracha, a bomba não é de efeito moral. A bala não é de borracha, a bomba não é de efeito moral. A bala não é de borracha, a bomba não é de efeito moral. A bala não é de borracha, a bomba não é de efeito moral. A bala não é de borracha, a bomba não é de efeito moral. A vida é um hospital onde quase tudo falta. Quase tudo Por falta. isso, ninguém A vida é um hospital. onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Para escrever a história da FAESA é preciso voltar no tempo, quando desenvolver a sociedade por meio do conhecimento era apenas um sonho. Um sonho que começou com uma faculdade de administração. Mas à medida que o Espírito Santo se desenvolvia e o mercado demandava por profissionais em novas áreas de atuação, a FAESA evoluiu para se adequar a essa realidade. Diversificou sua oferta de cursos, modernizou sua infraestrutura e agregou ao seu corpo docente professores com novas competências e qualificações. Tudo para oferecer o que há de melhor e mais atual na educação. A FAESA evoluiu e ampliou suas áreas de conhecimento. Passou também a difundir seu trabalho por meio de projetos sociais, beneficiando milhares de pessoas e envolvendo alunos em ações que complementam seu aprendizado em sala de aula e contribuem para a transformação da sociedade. A FAESA entende que seu papel não é apenas preparar profissionais para o mercado de trabalho, mas para o exercício pleno da cidadania. Por seu compromisso com a educação e com a sociedade, a FAESA se destaca como referência em educação e faz dessa conquista um estímulo para escrever mais páginas de grandes histórias. FAESA, há 35 anos educando, realizando sonhos e transformando vidas. Afonso Abreu, Marco Antônio Grejó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz e honram a tradição musical do Espírito Santo.
O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que, pelas mãos desses 3 talentos, podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. Luzia, minha santinha, bota em meus olhos tua luz, abençoe minha casinha, oi, no sagrado nome de Jesus. Abençoe minha casinha, oi, no sagrado nome de Jesus. No Oriente tem 2 raças que não param de brigar, e para não perder muito tempo começaram a se matar. Um diz que é filho de Deus, o outro que é filho de Alá. Pergunto eu ao meu Deus, ó meu Deus, quanto Deus terá? Todas as igrejas são boas, todas levam a salvação. Tem gente fazendo milagre, tem gente vendendo perdão. Dependendo da tua oferta, quando passar o chapéu, tu já não tem mais pecado. Disso fique despreocupado, ainda leva um terreno lá no céu. Estamos de volta com Na Garagem e hoje com a presença da banda Atletas de Marte. Em 2007, a banda participou do projeto Circulando, organizado pela Prefeitura de Serra. Como foi essa experiência? Como foi o seguinte, eles tinham a intenção de pegar os bairros mais carentes, né? E foi um negócio nas praças públicas, né? Tem um contato direto com um público, às vezes improvável. Seria um público que ele talvez nunca fosse te assistir, porque não gostasse do gênero, do estilo, mas que ali permitiu a nossa aproximação. E também, eu acho que você está dando alguma coisa de volta para a sociedade. Você está dando algo para eles que talvez eles não tivessem acesso de assistir um show e tudo mais, né? E o que vocês aprenderam através desse projeto? Olha, que até com relação a público mesmo, que uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que eu acho que eu não estou errado, a gente tem uma mania às vezes de pré-julgar o próprio público. Você achar que às vezes num determinado local vai tocar só um determinado tipo de música. Isso está provado que no Brasil não é bem assim. Você vê hoje música erudita sendo ensinado nas favelas e o pessoal gosta. Eu acho que o pessoal não tem acesso mesmo, o brasileiro não tem acesso à cultura de uma forma geral. Na verdade, a gente percebeu também que no rádio só toca o que toca, assim, as pessoas só ouvem aquilo realmente porque não tem acesso a outro tipo de música. Assim. A gente tocou em lugares muito carentes, muito perigosos, até com muita violência, e a gente foi super bem recebido e as pessoas gostavam muito do show.
E o nosso estilo de música é muito diferente do que toca na rádio. Então, na verdade, as pessoas não gostam de outras coisas, é porque não tem acesso, né? Porque a mídia sempre coloca as mesmas coisas para as pessoas ouvirem. Então a gente descobriu que se colocassem outras coisas também seria bacana, as pessoas iam gostar. A banda terminou o CD demonstrativo em 2006. Qual foi o passo seguinte? Correio. A gente mandou... Uns R$400 de correio. Literalmente. E gravadora. A gente mandou para umas 30, assim, e nenhuma respondeu. Só que algumas não ouviram. Eu perguntei para algumas. Outras disseram que talvez o diretor não ia ouvir nunca. Literalmente. E outras responderam de uma forma gentil. Tem casos assim até de gravadoras de porte que a gente respondeu, elogiou o trabalho e tudo mais. Então a gente... Mas funcionou que uma gravadora chamou, né? Houve o interesse e a gente foi para São Paulo, né? Para conversar com eles, com a JT Records, né? E na capa desse CD, vocês fazem uma homenagem aos Beatles. Como é isso? Que foi o seguinte, o que eu imaginei, a partir até do título, que chama A Pausa no Meio do Tiroteio, quer dizer, eu imaginei o que poderia parar o mundo hoje. Quem que faria o mundo parar? Assim, tem algumas pessoas que eu imaginei que poderiam parar todo mundo para ouvir, e eu achei que os Beatles conseguiriam parar tudo para refletir mesmo no que está acontecendo. Seria uma pausa no meio dessa troca de tiros. Isso não é um tiroteio literalmente, mas pode ser também. É a guerra, é a atitude, é a fome, é a ação, é a violência, é o que a gente está vivendo no dia a dia, é a falta de esperança, é a desigualdade social, a desigualdade de classes. Então, isso tudo chega num momento que está numa hora de parar um pouco e refletir no meio dessa pausa. E às vezes o tempo faz essa coisa mágica de parar um pouco. Até no meio do tiroteio mesmo, às vezes para. E nesse tempo é que a gente imaginou que os Beatles conseguiriam parar o mundo para ele ter uma reflexão sobre o que ele está fazendo, o ser humano está fazendo com o próprio planeta. Vocês podem tocar mais uma? Subiu no telhado, a vovó queria voar. A vovó caiu do telhado, lá do segundo andar. A vovó subiu no telhado, a vovó queria voar. A vovó caiu do telhado, lá do segundo andar. Ela quebrou suas asas e na cama vai ter que ficar até sarar suas asas e ela possa novamente tentar. A vovó vai subir no telhado, a vovó vai se jogar. Tomara que ela consiga, só espero que saiba pousar. A vovó vai subir no telhado, a vovó vai se jogar. Tomara que ela consiga, só espero que saiba pousar. Eu não posso ficar sem carinho, que sem ela eu não vou ter, nem também sem aqueles bolinhos que só ela sabe fazer. Eu não posso ficar sem carinho, que sem ela eu não vou ter, nem também sem aqueles bolinhos
foi o processo de gravação do CD A Pausa no Meio do Tiroteio? Foi uma troca de tiros. Porque, assim, a gente teve tanto problema que... eu ainda vou fazer uma coisa. Eu vou escrever um livro só sobre assim, a ida a São Paulo, tudo que aconteceu. É que a gente é meio premiado assim, com umas coisas que só acontecem com a gente. Tudo demais. Então... Mas, assim, foi legal. O que aconteceu? O Marco, ele faz faculdade de música. Então, no curso envolve técnicas de gravação, mas independente disso, ele foi um cara muito aplicado. Antes da gente ir, o que aconteceu? Ele se armou de todas as informações que ele podia, um pouco mais, sobre o processo de gravação, sobre a técnica utilizada, sobre o programa que eles utilizavam lá. Então, a gente chegou calçado no que a gente queria fazer. E tivemos um problema. O fato do que? Um monte de capixaba, aspas aí, nenhum é capixaba, mas já é de coração, indo para São Paulo. Então fica aquela coisa, não sabe o que está fazendo, mas a gente sabia. Foi um certo preconceito? Teve. Como tem? Não vou dizer que não tem. E como foi o lançamento do CD? Não foi lançado ainda. A gente começa agora, até numa situação assim. Você sabe que todo lançamento ele precisa de investimento e precisa de uma assessoria de imprensa que a gente está fechando. Então a gente preferiu segurar esse lançamento por enquanto, fazer assessoria de imprensa, que é o que a gente vai fechar agora, aí é a nível nacional, né? Seria, eu ia falar nacional para todo o país, né? Para quem não entender, nacional para todo o Brasil e mais alguns países. Reforçar. Então, aí a gente começa a trabalhar esse disco, mas... Só frisando que o disco já está à venda, né? Na internet, vocês já conseguem achar o disco. No site da MUBI. Também, no site da MUBI, que é www.mubi.com.br. Que é Música Brasileira Independente. Então a gente está no site da JT na MUBI e já está vendendo. Mas o trabalho mesmo de rádio, televisão, essa coisa toda, a gente inicia a partir de agora, né? E como é fazer parte de uma gravadora que tem nomes como a Simone, o Max Viana, que é filho de Djavan, e outras bandas de sucesso? Não é você. Tá todo mundo me olhando. Não, é bom, assim, você tem dois lados. Como tudo tem dois lados. Existe um lado bom que você, por exemplo, que é justamente a parte da distribuição. Qual seria a vantagem? A vantagem seria o seguinte: se o CD hoje tocar no Amazonas, no Acre, e uma loja de disco pedir, a distribuidora manda. Então a gente não tem tipo tiragem limitada, 1.000 cópias, não. Se vender 20 mil, vai ter 20. Se vender 100 mil, tem 100 mil. Então essa é uma das vantagens. Na verdade, também o respaldo da gravadora, né? Quer dizer, é muito mais fácil chegar em alguns lugares sendo contratado de uma gravadora do que sendo independente. Na verdade, a gente gravou o disco em São Paulo num baita estúdio, assim, com uma estrutura muito boa, mas que também existe aqui no estado. E a gente poderia ter gravado aqui. O que muda é o respeito das pessoas com você, né? Quer dizer, é muito mais fácil chegar em algum lugar falando que é contratado da gravadora X do que sendo músico independente. Essa é a grande vantagem. Vamos tocar mais uma? Quieto, parecendo a madrugada calada, e nem me atrevo a respirar. Posso ouvir dos confins do universo galáxias inteiras se formar. Ouço o lamento dos astros em seu suspiro estelar, nos enviando mensagens que não sabemos decifrar.
Será que são bons ou são maus? Será que estão a nos observar? Será que são anjos sem asas ou demônios querendo nos devorar? Seremos pra eles, que vírus irá lhes contaminar. Talvez não sejam imunes à gripe e morram feitos milhares de índios que tentamos doutrinar. E morram feitos milhares de índios que tentamos civilizar. E morram feitos milhares de índios que tentamos escravizar. E morram feitos milhares de índios, todos os índios. Salvar no dia do ataque final. Ressuscite os heróis que olhem por nós. Quem dará o golpe mortal? E morram feitos milhares de índios que tentamos doutrinar. E morram feitos milhares de índios que tentamos civilizar. E morram feitos milhares de índios que tentamos escravizar. E morram feitos milhares de índios, todos os índios. Salvar no dia do ataque final. Ressuscite os heróis que olhem por nós. Quem dará o golpe mortal? Se somos frágeis feito louça, quem quebrará o campo de força? Para escrever a história da FAESA é preciso voltar no tempo, quando desenvolver a sociedade por meio do conhecimento era apenas um sonho. Um sonho que começou com uma faculdade de administração. Mas à medida que o Espírito Santo se desenvolvia e o mercado demandava por profissionais em novas áreas de atuação, a FAESA evoluiu para se adequar a essa realidade. Diversificou sua oferta de cursos, modernizou sua infraestrutura e agregou ao seu corpo docente professores com novas competências e qualificações. Tudo para oferecer o que há de melhor e mais atual na educação. A FAESA evoluiu e ampliou suas áreas de conhecimento. Passou também a difundir seu trabalho por meio de projetos sociais, beneficiando milhares de pessoas e envolvendo alunos em ações que complementam seu aprendizado em sala de aula e contribuem para a transformação da sociedade. A FAESA entende que seu papel não é apenas preparar profissionais para o mercado de trabalho, mas para o exercício pleno da cidadania. Por seu compromisso com a educação e com a sociedade, a FAESA se destaca como referência em educação e faz dessa conquista um estímulo para escrever mais páginas de grandes histórias. FAESA, há 35 anos educando, realizando sonhos e transformando vidas. Em frente aos portões, o sol já vai alto.
vai começar a festa a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. A subida ao Convento da Penha, situado no Morro do Moreno, em Vila Velha, possui 140 metros de extensão. Os tambores, a dança e o canto são para os conguistas mais do que simples instrumentos. São os condutores por onde se manifestam suas raízes. Enquanto um dorme, o outro fica acordado. Depois, pra não cansar, trocar de lado. Um é pessimista, o outro entusiasmado. Um fica, o outro vaga. Um fita, o outro viaja. Imitação barata de pirata. Olhar de bola, digo demais. Sempre alerta. Enfada constante, varita ambulante. Sempre de olho, de um olho eu nem pisco. Atento ao cisco que traz o vento. Não arrisco a retina de ver. Que dias é a fome, noutros é a festa. Pela festa da cortina semi-aberta. Mas sempre de olho, de um olho. Sempre de olho, de outro olho. Sempre de olho, de um olho. Sempre de olho, de outro olho. Quando passo assustado eu cochilo com o olho aberto, outro fechado. Enquanto um dorme o outro fica acordado. Depois pra não cansar, trocar de lado. Um é pessimista, o outro entusiasmado. Um fica, o outro vaga. Um fita, o outro viaja. Imitação barata de pirata. Olhar de bola, digo demais. Sempre alerta. Enfada constante, varita ambulante. Sempre de olho, de um olho eu nem pisco. Atento ao cisco que traz o vento. Não arrisco a retina que vê. Que dias é a fome, noutros é a festa. Pela festa da cortina semi-aberta. Mas sempre de olho, de um olho. Sempre de olho, de outro olho. Sempre de olho, de um olho. Sempre de olho, de outro olho. Sempre de olho, de um olho. Sempre de olho, de outro olho. Sempre de olho, de um olho. Sempre de olho. E seu adoro que enxerga pelos olhos da mente. O Na Garagem está de volta e hoje conta com a presença da banda Atletas de Marte. A banda é comparada à Legião Urbana, Raul Seixas e Zé Ramalho por críticos da música capixaba. Dizem as más línguas, né? Assim, e o que isso significa para a banda? Sei, porque assim, a gente até pegou a opinião das pessoas, né, que estavam ouvindo. Porque a gente, assim, como a gente já faz uma coisa que considera... Não é nossa, né? Um trabalho nosso, mas fatalmente vão te comparar a alguém. Eu fiz uma lista, tem 17 nomes. E comparativos, assim. Na verdade, quando as pessoas ouvem alguma coisa que elas não estão acostumadas a ouvir, elas sempre procuram alguma referência, né?
E essas 3 é uma grande honra, assim, são 3 grandes artistas, assim, super... Eu não estou nem um pouco chateado, lógico, óbvio. E como foi ter o CD demonstrativo analisado pela revista Cover Baixo, que é de circulação nacional? Foi. Fala, mano. Porque foi o seguinte, nós mandamos para algumas revistas, né? E a Cover Baixo, ela analisou o demonstrativo nosso. Só que quando saiu a análise, né, a gente já estava com o definitivo, né? Já tinha gravado. A gente já não estava mais, digamos o seguinte, levou um determinado tempo para sair. Então, o demonstrativo, mas foi legal, porque foi legal. Você tem uma revista de circulação nacional e eles escolhem a dedo o que eles vão fazer a análise, né, do trabalho. A crítica em si não foi uma coisa assim, eles não elogiaram nem nada, né? Eles falaram a respeito muito da parte técnica, né? Mas como o demonstrativo foi feito em home studio, eles falaram que faltava peso e tudo mais. Mas em home studio é realmente difícil você conseguir esses recursos, né? Que a gente, naquela situação, não tinha como obter, né? Que a gente conseguiu no nosso CD definitivo agora. E como é a aceitação do público capixaba em relação à banda? Olha, nunca jogaram tomate, essas coisas. Ainda não teve uns casos assim de apedrejamento. Tentaram, né? Mas ainda não. Tentaram? Quando tentaram? Porque eu fico lá atrás, lá tocando bateria, eu consegui ver, vocês não viram, não? Ele não chegou, então. Bom, a aceitação, assim, a gente percebe uma coisa. A gente está correndo um risco até, porque a gente está sendo até um pouco atrevido em está fazendo um trabalho novo, mas a gente está fazendo com uma honestidade. Eu acho que quando você faz uma coisa honesta, é honesto, é sincero, é o que a gente faz, é de coração. Então, alguém vai se interessar por isso. Sempre tem um público, óbvio, que se interessa. E a gente tem, eu sempre jogo na proporção. Tem muito mais aceitação do que não aceitação. A proporção da não aceitação é quase que inexistente. Na verdade é porque a gente fugiu um pouco do convencional nessa parte. Toda banda que está começando e que está começando a mostrar a cara sempre toca coisa de outros artistas, né? Que agrade o público. E a gente escolheu tocar só as nossas canções. Inclusive no show. No show. O show todo ele é pautado com... são 20 músicas, né? Inclusive no show tem um outro lado no show que a gente mostra uma parte de humor também que a gente faz no show, que não é do disco, não está no disco, né? Que na verdade, como a gente só estava tocando nossas canções, a gente tinha que procurar uma maneira de chamar a atenção. De chamar né? a atenção. Aí a gente começou a contar piada, dançar. Então tem muito disso no show, assim, não é uma coisa séria, todo sério. Tem uma mini ópera que a gente faz, é a história de uma mesma pessoa saindo de Minas, né, do interior de Minas, ele vai para São Paulo, depois ele vai para Curitiba, depois ele volta para São Paulo. Então tem a história desse cidadão contado através de acho que são 9 músicas, né? 9 canções. 9. Então, no show tem mais essa parte ainda, fora o disco. Vocês podem tocar mais uma? Posso, então eu queria até mostrar, porque é um outro lado até, é o lado B aí, que é uma música que abre o show a parte da sátira, que é onde o sujeito está lá no interior de Minas. Por favor, tirem as crianças da sala. Ele está no interior de Minas, veja bem. E se alguém falar que a gente está falando mal de mineiro, tem 2 aqui na banda. Eu estou ladeado por 2 aqui. Na verdade, a história é de um dos mineiros e não sou eu esse mineiro. Então só pode ser... Sobra um. No bateria. E tem 2. Ele. Não é ele. Não sou eu. A história não é minha. Verdade, mas eu não estou dizendo que é dele. Claro que não. Não, é porque é o seguinte. O cara tá lá no meio do mato. É uma coisa, até uma sensação assim. Eu sou do interior, então... É um menino de 14 anos que, logo no seu primeiro namoro, ele já tem uma experiência terrível. Aquilo acompanha ele para o resto da vida. Então, a gente conta a trajetória dele até os 50 anos de idade. Aqui é a primeira música que ele tem 14. Ele mora no interior de Minas. Rosinha, você não me engana, te acho bacana, mas não é pra tanto. Porque você pensa que eu sou besta, me botou esses troços na cabeça e só falo que não presto, você acha que eu sou tonto. Você vai pra cidade ver os moços entortem até o pescoço com de peixe morto e eu finjo que não vejo.
que você arrancou a sobrancelha quando você chega os homens te arrodeiam igual a panela na hora do almoço. Rosinha, você pensa que eu sou burro só porque eu não tenho estudo, eu te encho de cascudo, te meto a mão na orelha. Eu vou preparar a minha vingança cruel. Quando na vila tiver uma festança, eu vou dançar com as outras mulheres pra te humilhar. Não adianta, você pode pedir de joelho, e vamos parar de resmungo. Se não se atrasa o rodeio, larga a mão disso e para logo com esse choro. Hoje eu sou a estrela da festa, rodeio não começa sem touro. Bom. Rosinha, cê é uma marvada, cê disse que me amava e eu acreditei. Porque cês pensam que eu sou babaca, me botou chapéu de vaca e você acha que eu gostei. Cê diz que eu sou um animal de teta, por isso cê aproveita pra me enganar eu. Hoje o chifre tá na minha cabeça, amanhã ele pode ser seu. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas ardeu tanto porque os olhos eram meus. Rosinha só maquiavélica e exibida. Bom. Você tinha esquecido do Mó. Faltou uma, não sabia. Essa é A melhor parte da A música. melhor parte da música você ia esquecer. E vocês também realizam trabalhos voltados a projetos sociais. Como é isso? A gente fez o seguinte, a gente fez os 3 primeiros shows aí que a gente fez, inclusive a gente deve continuar. Então a gente fez doando o cachê para entidades ali da Serra mesmo, especificamente de Jacaraípe mesmo, né? E a gente deve fazer mais pelo menos uns 2 que está assim no projeto, que seriam os 5 primeiros, que a gente tinha feito uma promessa que se abrisse algumas portas a gente iria fazer esses 5 primeiros e obviamente depois continuaria esse trabalho. Mas a gente tem muito plano legal para esse tipo de coisa. Primeiro a gente quer fazer o trabalho andar também, né? Que não adianta você ajudar e não ser ajudado. Acho que primeiro a gente tem que fazer o trabalho andar e depois a gente continua nessa. A gente deve fazer mais 2 agora, mais 2 shows com a renda toda revertida. Não é lá essa renda toda, mas é uma renda, é algo. Estamos doando. Já estamos doando. A gente já fez 3 doações, né? E pretende fazer mais. Mas é interessante, eu acho legal. Acho que todo mundo deveria, pelo menos, começar a fazer esse tipo de trabalho. Né? É assim que a gente muda o mundo, começando pelo seu bairro. E quais são os projetos de trabalho da banda para esse ano? Olha, esse ano eu acho o seguinte, a gente vai ficar muito na divulgação mesmo, plantar as sementes. A gente tem ideias aí de alguns festivais, que tem alguns festivais hoje que estão acontecendo no Brasil, que não é para o primeiro escalão, não é para quem já está conhecido e não é para quem não é conhecido, para quem está iniciando, é para o escalão do meio, digamos assim. E a gente está com a ideia de viajar, de divulgar o disco em São Paulo, no Rio, em Minas. Então a ideia é de divulgação mesmo, é tentar espalhar o nome o mais que puder, né? E qual o contato da banda para quem quiser contratar? Aí eu não show? sei, peraí, fala lá, Mauro, que eu não... Bom, o telefone do Paulo aqui é 9312-9244. Tem outro número que também pode falar comigo, que é 3053-279. 2079. Isso, eu não sei os números, porque eu não... 2079 o quê? Eu não ligo para mim, então eu não sei o meu número de telefone. Se você falar no SUS, fala, não sei. Tem também na internet, tem o MySpace da banda, né? Que vai no site do MySpace e procura Atletas de Marte, você acha. Tem no Orkut e tem o e-mail da banda, que é atletasdemarte@yahoo.com.br.
Dizer o seguinte, que né, a gente faz um som, é lógico que no show a gente usa a formação, que né, a gente fez a formação acústica aqui até, mas no show a gente usa bateria, guitarra, então já é uma coisa mais pesada, mas dentro dessa mesma linha que vocês ouviram. Não foge muito disso. É isso aí, pessoal. O programa de hoje chegou ao fim. Agradeço a presença da banda Atletas de Marte aqui no programa. Obrigado. E se você de casa quiser mandar alguma sugestão de banda, é só enviar um e-mail para a gente, nagaragem@yahoo.com.br. Até a próxima e tchau! Embaixo do chapéu, na hora de ir embora, a barata apareceu. A garota soluçava: que nojo, amor meu. Eu também chorava, isso nunca aconteceu. O porteiro argumentava: mas de onde ela saiu? No meio da bagunça, a barata escapuliu. Eu não volto nessa jossa, eu não pago essa conta. Minha garota tá nervosa, está tremendo, ela está toda. Isso pode deixar marcas pelo susto que eu levei. Eu posso ficar frouxa e vão dizer que eu sou gay. Vou perder o meu emprego, vou parar de estudar, vou cair na bebedeira, na rua vou morar. Minha garota, um motel e uma barata escondida embaixo do chapéu. Na hora de ir embora, a barata apareceu. A garota soluçava: mas que nojo, amor meu. Eu também chorava, isso nunca aconteceu. O porteiro argumentava: mas de onde ela saiu? no meio da bagunça, a barata escapuliu. Eu não volto nessa jossa, eu não pago essa conta. Minha garota tá nervosa, está tremendo, ela está toda. Isso pode deixar marcas pelo susto que eu levei. Eu posso ficar frouxa e vão dizer que eu sou gay. Vou perder o meu emprego, vou parar de estudar, vou cair na bebedeira, na rua vou morar. Chega de confusão, não precisa pagar nada não. Eu aceito a gentileza, seu gerente, meu amigo. A garota que se foda, mas a barata vem comigo. A garota arranja outra, mas a barata vem comigo. A garota que se dane, mas a barata vem comigo.